por que o pobre paga mais caro na conta de luz do que o rico? Esse é o tema de hoje. Para isso, chamei o Joel Bruno, nosso especialista no mercado de energia, mais de 30 anos, né? Experiência no setor. É um tema polêmico, né, Joel? Por quê? Porque o Lula chegou a comentar sobre isso, né? Que o pobre paga mais caro do que o rico e tal. Então, acho que vale a pena primeiro explicar essa diferenciação, né, do mercado cativo, mercado livre, e detalhar um pouquinho mais se você concorda ou não com essa visão, tá, de que de fato o pobre paga mais caro. O Lula deu uma conotação política, certo, para um aspecto da realidade do mercado de energia elétrica. Tá? A tarifa que o consumidor residencial, né, classe média, média baixa, pagam pela energia, custo médio é efetivamente bem maior do que o consumidor, empresa, fábrica ou prestador de serviço, ou shopping, paga no Mercado Livre. A energia em si. O comparativo 0,70 centavos, o pobre, né, teoricamente residencial, que fala que é pobre, né, porque tem cara que tem muito dinheiro e mora numa residência de alto padrão, paga 0,70 centavos, enquanto quem está no Mercado Livre, né, paga ali em torno de 0,30 centavos, você pode dizer isso? Seria isso. Tá. Mais do que o dobro é a diferença atual. Mas isso não tem nada de ilegal, ok? É uma consequência da forma como as regras de contratação de energia do setor foram definidas, muitas delas foram da própria época do governo, onde o presidente Lula estava no comando do país, ou então a sua sucessora, a presidente Dilma. Muitas das regras são daquele tempo. Outras já são mais recentes, mas enfim. A realidade é que houve uma transformação muito relevante do panorama geral do setor de energia elétrica nos últimos 10 anos, e isso está sendo refletido nessa distorção. As regras estão, na prática, desatualizadas, elas precisam mudar, precisam se modernizar para refletir toda essa realidade de novas fontes de energia limpa, transição energética, né, e inclusão, né, dos menos favorecidos nesse esforço. Quer dizer, então você concorda que, de fato, não é quem é o pobre paga, quem está no mercado cativo, que na sua ampla maioria que é residencial, e o Brasil, a quantidade de pessoas pobres, né, que é muito maior do que quem realmente tem dinheiro, está pagando uma tarifa mais cara, isso é fato. Sim. E isso é por conta do mercado de energia, ele só está disponível para grandes empresas. Né? Grandes e pequenas empresas que têm seu próprio transformador instalado. As empresas que não têm transformador, ou pessoas na residência, elas podem instalar ou placas solares ou participar de cooperativas de produção de energia solar de micro e mini geração distribuída. São as alternativas para quem não tem direito de estar no Mercado Livre. Ou seja, mas não tem o benefício tão grande como quem vai para o Mercado Livre hoje. Que são 30 mil empresas que têm essa vantagem, que representa 40% do consumo do país, mais ou menos, né? Então nós temos 60% pagando X e 40% pagando metade de X ou um pouco menos da metade de X. Isso. Quer dizer, mas é uma questão que beneficia 40% do consumo do país, que dá 30 mil consumidores. Mas são 40% que geram emprego, que geram divisas, que tem uma série de questões que não significa que é injusto ou que é ilegítimo a realidade que a gente está vendo. Ela não é equilibrada, sem dúvida precisa alguma coisa fazer, mas isso não significa que o caminho é tornar as duas iguais, porque isso não faz sentido, nenhum país do mundo pratica isso. Mas o caminho é bem claro. Abrir esse mercado, o caminho é permitir que 60% das consumidores, que dá 90 milhões de consumidores, eles possam escolher o seu fornecedor e possam pagar mais barato. Porque tem uma discussão grande que se eu liberar o Mercado Livre para as empresas, o pobre está arcando com o custo de quem tá migrando, né? Porque a distribuidora comprou energia para atender esse cara que agora está indo embora. E essa energia que ela comprou para atender esse cara que ela está indo embora, ela não consegue se livrar dessa energia. Ela diz, olha, não vou precisar mais comprar porque esse cara para quem eu vendia saiu. Ela não tem essa liberdade. Então ela fica com essa energia encalhada. E o que ela faz com essa energia encalhada? Ela repassa para os outros que ficaram. Tá? Essa é uma coisa que a gente chama de espiral da morte no setor elétrico. Cada vez menos consumidores pagam por um custo que não cai, ele só tende a subir, certo? Que é o
O último a sair fecha a porta, é isso? Então, veja, eu não acho que é um passe de mágica dizendo, então abre o mercado livre para todo mundo. Não é. Não resolve porque a distribuidora tem um monte de custo. O que eu faço com essa energia toda? Ela não pode quebrar esses contratos. Alguém tem que pagar por isso. Mas qual que é a solução que você vê? Porque assim... Bom, existem propostas para isso, inclusive tramitando na legislação, apenas dizer assim, olha, por um passe de mágicas eu abri para quem hoje está no cativo, o preço deles também vai cair a metade. Não é verdade? Não é verdade. Eu tenho a tarifa social, tem consumidores que de alguma forma precisam ser protegidos porque não vão saber fazer boas escolhas, e os consumidores que não precisam ser protegidos, eles ajudam a pagar certos custos das distribuidoras, as distribuidoras não têm culpa por esses custos, e eles precisam ser pagos, e ela não vai poder micar com isso, tem que repassar. Eu tenho lido coisas dizendo que, olha, vamos pegar certos custos que hoje estão no cativo e vamos passar para todo mundo. Pode dar uma guerra. Não funciona assim. Não vai ser aceito de boa vontade isso, porque hoje o consumidor livre ele sai com uma vantagem, tipo 35% de economia. Aí ele vai ter que pagar um encargo, teoricamente. Um encargo que é assim, olha, você deixou um resto a pagar lá no cativo, que ela fez certas decisões e comprou energia por causa de você, então você vai ter que assumir um pouco dessa parte. Como vai ser exatamente? Não sabemos. Agora, o governo, esse atual governo está olhando isso aparentemente de forma mais séria e vai produzir algumas propostas legislativas para mudar isso. Com certeza não vai ser fácil de aprovar. Porque existem interesses estabelecidos. Né? Não, e existem interesses estabelecidos, em tese está tudo dentro da lei, então eu adquiri meu direito de ligar para o mercado livre sem pagar nada e agora você vai botar esse custo em cima de mim, como é que é isso? Isso vai dar um monte de reação. Mas assim, tem contratos que têm que ser respeitados, você tem um desconto que você ganha ao migrar para o mercado livre lá pelo uso da rede, né, da exato, isso é um direito do gerador, é um direito do consumidor que migra, está perfeitamente lei, consolidado, existe há mais de 20 quase anos, 30 anos esse direito, então como é que vai simplesmente, não vai ser assim. Né? Então a gente não vê, eu pessoalmente não acho que vai ter um grande milagre que o preço da tarifa vai cair 30%, 40% rápido, vai cair alguma coisa. Certo? 5%, 10%. Outra vez se tentou 16% em 2012 e acabou gerando uma crise. Acabou gerando uma crise sem precedentes, a conta CR e uma série de outras coisas que acabaram gerando a tarifaços 2 anos depois, e de lá viemos uma pior recessão econômica da história do Brasil. Por causa disso. Então não dá para simplesmente ficar dando martelada para reduzir tarifa. Não é tão simples. É uma transição lenta, porque a gente vai ter que fazer eu acho que eu sou muito a favor da abertura do mercado, sou muito a favor que sim, não é essa 90 milhões de consumidores possam... O sistema como um todo tem que ser consistente, coerente, sustentável. Sim. Eu não posso quebrar as distribuidoras e botar todo mundo no livro. Mas acho que a transição suave é um plano, sei lá, de 5 anos, um plano, né, de abrir esse mercado até 2028. Se isso for realmente levado a sério, é possível a gente conseguir construir mecanismos para essa transição. A gente já está abrindo agora o mercado de 2024 para 200 e poucos mil consumidores, né? A ideia é abrir para o B3, quer dizer, se a gente criar mecanismos para que aos poucos esses consumidores tenham a vantagem e que a gente consiga não impactar a distribuidora de uma forma grande, não impactar quem já está no mercado de uma forma grande, né? E assim vai, a gente consegue fazer a transição. Só que eu não vejo uma saída, Jean, se ninguém, todo mundo tem que ceder. Isso. Todo mundo tem que ceder, você concorda? Do ponto de vista político, vamos dizer assim, para a coisa acontecer mesmo, tem que ser um acordo onde todo mundo aceite, de alguma forma, entregar alguns anéis, para que depois o sistema como um todo não quebre e as pessoas não percam os dedos. Então, realmente, só com um grande acordo, com todo mundo cedendo. Mas eu queria lembrar, novamente, tem um projeto de lei no Senado, aliás, já está na Câmara dos Deputados, está tramitando no Congresso há quase 5 anos, e aborda essas questões todas. A transição tem um precinho a mais para o mercado livre, mas não é grande, se preocupa com tem um horizonte para abrir o mercado como um todo. É um projeto bom, hoje em dia ele está um pouquinho incompleto em função das novas realidades, né? Como eu disse, dessa grande participação de solar e eólica na rede elétrica do Brasil, mas no geral é um projeto que deveria seguir adiante, falta pouco para ser aprovado e entrar em vigência. A meu ver, o governo devia insistir em fazer aprovar como um dos primeiros grandes passos para melhorar esse quadro de desequilíbrio que hoje a gente percebe. Legal. Bom, é um tema polêmico, é um tema que a gente pode ficar aqui 1 hora falando a respeito. Dias. De fato,
existe uma parte da população, que é a maioria, paga mais caro na conta de energia. Só que, em relação à representatividade de consumo, 40% do país já está numa tarifa justa. Você tem saída. Você que está assistindo a gente, tem uma empresa, você pode entrar já nessa tarifa mais barata. Você consegue carimbar ali uma tarifa bem mais barata do que você paga com a distribuidora. Você que é residencial, está em Minas, por exemplo, tá? Em alguns estados, algumas regiões do país, também consegue entrar na geração distribuída, que é uma outra solução de mercado livre, tá? Então você tem saída sim. Se você gostou do conteúdo, comente, compartilha. É importante a gente levar essa mensagem adiante. Dê seu like, é importante. É isso, né? Lead Energy. Esse é o caminho. Valeu.